Conta o total, né? 1, 2, 3, 4, né? 4 casas. Como está dizendo que são 2 volts por divisão, mas está multiplicando por 10, a ponta ela está atenuando, ou seja, você multiplica o 2 volts por 10, vai dar quanto? Vai dar 20 volts por divisão, não é isso? Vai dar 20 volts. Por divisão. O que é o ciclo? Esse sobe e esse desce, aqui, ó, daqui até aqui. Quantas divisões pegou? Duas. 2. 1 milissegundo Duas, vezes 2 divisões dá 2 milissegundos, né? 2 milissegundos. Isso. Ó, 20 em relação a 80 é igual a 1 quarto de 80. É o 20, é 80 dividido por 4, que dá 20. E 1 quarto representa que número decimal? 1 quarto é igual a 0,25. 0,25. 25, 0,25, 0,25, 0,25 dá 1. Tá. Tá. Somando. Então, aqui é igual a 1,25. Então, cabem 1,25 vezes em 100. Mas peraí, eu quero saber agora em 1000. Põe a vírgula para cá, né? É isso? Isso. Então, vai dar 12,5. 20 microsegundos por divisão. E quantas divisões eu estou pegando? Até terminar o ciclo é 4, né? Isso. Vezes 4 divisões. Que é igual a quanto? 80. 80 microsegundos. Qual é a queda de tensão sobre o resistor R2? 12. 0 para 12, 12 volts. Legal. Qual é a queda de tensão sobre o resistor R1? 12 para 12. 0. 0. Quem está caindo mais tensão? O R2. O R2. Ixi, quantas vezes 12 volts é maior que 0? Seria assim na língua infinita, né? Infinito. Então ele é infinitamente maior do que esse. Então ele está Porque essa tensão aberto. Yes, olha que beleza. Essa R2 acertei. aberto. Olha só, rapaz. Olá pessoal, eu sou o Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da escola CTA Eletrônica. E na aula de reforço de hoje, o aluno Odair de Almeida Barbosa, da cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, Brasil, faz análise detalhada de formas de onda com volts pico a pico, volts de pico, tempo e frequência, além de também fazer análise de um circuito de resistores série com defeitos. Boa noite, Odair. Boa noite. Tudo bem? Bom. Módulo 1, M1. 43. Questão 43. Então, aqui nós temos... primeira coisa que você tem que observar aqui é o volts por divisão. Quantas casinhas verticais essa forma de onda está pegando? Duas para cima. E 2 para baixo? Duas pra baixo. Você conta o total, né? 1, 2, 3, 4, né? 4 casas. Como está dizendo que são 2 volts por divisão, mas está multiplicando por 10, a ponta ela está atenuando, ou seja, você multiplica o 2 volts por 10, vai dar quanto? Vai dar 20 volts por divisão, não é isso? Vai dar 20 volts. Por divisão. E quantas divisões está pegando? 4. Isso dá 4. quanto? Isso dá quanto? 40 volts por divisão vezes 4, 20, 20, 20, 20. Dá 60. 20 vezes 4. Não, aí dá 80. 80, no caso, 80 volts pico a pico. Porque cada do zero até o... Não. Não é do zero. A primeira coisa que você faz é o volts pico a pico. Então ele vai daqui até aqui. Então eu conto 1, 2, 3, 4.
Não importa onde está o zero aí para eu fazer isso, entendeu? Você faz os volts pico a pico, não importando onde está o zero. Beleza? Então, até que o pico a pico eu já gravei, eu entendo. O problema é essas passagens, esses quadrinhos. No caso, tem 4, ao lado tem mais 4. Então, quer dizer, cada percurso que essa linha vai fazer, ela tem 8. Aqui que você está falando, nessa direção? Isso. Não, aqui já é outra coisa, aqui é o tempo. Isso, Nós estamos isso, falando tempo, assim, ó. Vertical, que é a amplitude, volts pico a pico, volts de pico, volts RMS. Tá. Mas vamos continuar, não é só isso aqui não. Eu também tenho, a partir do zero, eu tenho 1, 2 quadradinhos que sobem e dá quanto? Que dá quanto? 20 vezes 2, 40, né? Isso. 40 volts, só que agora não é mais pico a pico, é daqui até aqui, é volts de pico. Então eu tenho tanto 40 volts positivos quanto 40 volts negativos. Negativo. Beleza até aí? Uhum. Então eu tenho ou 80 volts pico a pico, porque o zero está no meio, ou 40 volts de pico. Até aí, beleza? Uhum, tranquilo. Tranquilo. Agora, vamos ver, ó. Cada tempo por divisão, 50 microsegundos. Cada divisãozinha dessa vale 50 microsegundos. Cada divisãozinha vale 50 microsegundos. Num ciclo, quantas divisões você está enxergando aí? Num ciclo. Num círculo tem... Uma, vai dar 50, 50, 200? 3, 4. 4. Ou pode contar daqui? 1, 2, 3, 4. 4. 4 divisões vezes 50 microsegundos igual a 200 microsegundos. Legal, então eu tenho aí o tempo do ciclo é de 200 microsegundos. Agora, 200 microsegundos, quantos desses 200 cabem em 1000? Quantos 200? 5, isso. Quantos 200 cabem em 1000? Então cabem 5. Como aqui eu tenho micro, eu transformo em hertz, em K, em mega. O que eu faço? O micro dará o quê? Em hertz? Hertz? Não, o micro é K. K. O micro é sempre K. 5 kHz. Isso, Seria? 5 kHz, isso mesmo. Se aqui der mili, aí vai ser hertz. Se der micro, tá. vai ser K. Se der nanosegundos, vai ser mega. Se der picosegundos, vai ser tera. Nossa. Então deu 5 kHz, 200 microsegundos e 80 volts pico a pico. Letra B. Beleza? Então, isso que eu tenho que bater muito em cima disso. Eu estou me perdendo nesses microsegundos. E aqui é que começa a parte de osciloscópio, realmente interpretação de formas de onda. Não tem mágica. Ah, não, comprei um osciloscópio e aprendi a colocar as formas de onda. Não, isso aí todo mundo sabe fazer. O problema é a prática mesmo. É você interpretar isso aqui, saber o que sobe, o que cai, quanto é frequência, quanto é período. Rapaz, pode apagar? Pode. Próxima é a? 44. 44. 44. Aqui nós temos, está dizendo que eu tenho 30 volts por divisão, certo? E a ponta está vezes 1, então cada divisão vale 30 volts, normal. 30 volts. Aí eu te pergunto de cara, quanto tem volts pico a pico? Quantas divisões pegam? 2 divisões? 2 divisões. Se cada uma vale 30 volts, 2 vai dar? 60 volts pico a pico. Só que eu também posso ter o quê? 30 pico, né? Isso, eu posso ter 30 volts de pico, tanto positivo quanto negativo.
E agora nós vamos para o tempo, sentido horizontal. Quanto vale cada divisão? 10 10. 10? microsegundo? Não, micro é assim, ó. 10. Tá vendo lá, não? Não, eu tô olhando a minha apostila aqui, mas não tô vendo aí, mas eu... É mili, mili. 10 milissegundos, tá. Quantas divisões o ciclo pega? 2. 2. Então isso aqui dá 20. Isso, 20 milissegundos. Milissegundos. Aí você vai ver quantos 20 cabe em 100. 5. 5 e quantos cabem em 1000? Quantos 20 cabe em 1000? É. Se para 100 cabe 5, para 1000, que é 10 vezes, cabe... 50? Vou colocar um zero aqui. 50. Só que aqui está em milissegundos. Logo eu tenho... Hertz? Isso, hertz. Aí eu tenho 50 hertz. 50 hertz, 20 milissegundos, 60 volts pico a pico ou 30 volts de pico. Vamos ver. 50 hertz, 20 milissegundos, não tem 60 volts pico a pico, então deu 30 volts de pico. Ó, hertz, tá esse aqui, ó. Vamos lá. Beleza? Beleza. Vamos lá. Qual que é agora? É a 45. Tá. Vamos ver. Aqui nós temos 10 volts por divisão, certo? Certo. Então, olha só, eu estou pegando uma divisão em meia e uma divisão em meia. No total, são quantas divisões que eu estou pegando? Então são 10. São 3 divisões? Isso. Tem meia de cada, né? Isso, 3 divisões. É uma inteira e meio de cada. Meia. 3 divisões vezes, ó, 10 volts é igual a 30 volts. 30 volts o quê? 30 não deu um branco. 1,5, 3 divisões no total. Logo, 10 vezes 3 divisões, 30 volts de pico, pico a pico, o que que é? Isso, pico a pico. Pico Pico a pico. Legal. Mas também, se o zero está aqui, pode ser quanto? Metade, né? 1,5 pico? Não, 30 volts pico a pico, cada um vale 10, mais 5 dá... Ah, tá, 15. 15 pico. 15 volts de pico. Legal. Isso aí. Agora, olha lá, time division, 1 milissegundo. Cada divisão vale 1 milissegundo por divisão. Só que aí, quantos ciclos pega quantas divisões pega o ciclo completo? 10. 10 divisões? 10 divisões? Não. O ciclo pega quantas divisões? O ciclo completo. Não é a forma de onda completa, é o ciclo. O que é o ciclo? Esse sobe e esse desce. Aqui, ó. Daqui até aqui. Quantas divisões pegou? 2. 1 milissegundo vezes 2 divisões dá? 1 mais 1 dá quantos milissegundos? 2 milissegundos, né? 2 milissegundos. Isso. E agora vamos ver em frequência quanto isso dá. 2 para 10, quantos cabem? 5. 5. Para 100, 50. 50.
e 5 Isso. para e 2 para 1000. 500. É, exatamente. 500 o quê? Milissegundo vai dar Vai dar hertz. hertz. 500 hertz. 500 hertz. Isso aí. 500 hertz, 2 milissegundos. Deixa eu ver, hertz tem aqui. 2 milissegundos. 30 volts pico a pico. Esse aqui tem 15 volts pico a pico. Não, esse aqui tem 30 volts de pico. Não, é isso aí. Então é essa aqui. 30 volts pico a pico, 2 milissegundos, 500 Hz. A B. É isso aí. Vamos lá, 46. 46. Aqui nós temos quantos volts por divisão? 20, certo? 20. E tá vezes uma ponta, então olha só. 3. Total? Dá 20. 20 volts por divisão. Por divisão, vezes quantos? 6. Isso, que dá 120. 120. O Volts. quê? Volts. Volts de pico a pico. Pico a pico. Pico a pico. Maravilha! Maravilha! Agora, quantos volts de pico? Ó, eu estou falando de pico, mas o zero pode estar aqui, o zero pode estar aqui, mas está no meio. Então, quantos volts de pico está dando isso aí? Tá dando 60. Isso. 60 volts de pico. Legal. Agora, nós vamos fazer a frequência. Quanto é o tempo por divisão? Por divisão. 20. 20. E quantas divisões nós temos no ciclo? Tem 4. 4. Então, 20 microsegundos por divisão vezes 4 divisões. Que dá quanto? 80. 80 microsegundos. microsegundos. Legal. Quantos 80 cabem em 100? Vixe, nossa. 80. Não cabe 1? Sim. Mas sobrou quanto? 80 para 100 sobrou 20, né? 20. 20, se eu tivesse que dividir... 1.4. Isso aqui seria dividido por 4 vezes, não é? 4. Olha só como é que é feita essa conta aqui, ó. 80 é 1, só que sobrou 20. 20, na verdade, é 1/4 de 80, né? É uma quarta parte de 80, não é isso? Isso. Peraí, 1/4 representa quanto em número decimal? Ó, 20 em relação a 80 é igual a 1/4 de 80. É o 20, é 80 dividido por 4, que dá 20. E 1/4 representa que número decimal? É 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,6. 1/4 quanto é? Isso aí é importante saber em fração, hein? Quanto é uma fração em número decimal? 4, 1/4. 1/4. 20. Não é 20, 1/4 é igual a 0,25. 0,25. 25, 0,25, 0,25, 0,25 dá 1. Tá. Tá. Somando. Então, aqui é igual a 1,25. Então, cabem 1,25 vezes em 100. Mas peraí, eu quero saber agora em 1000. Põe a vírgula para cá, né? É isso? Isso. Então vai dar 12,5.
Em 1000. Em 1000, porque é 1,25 em 100 e 12,5 em 1000. Em 1000. Mas peraí, Interessante. é micro aqui, o que dá? KHz. KHz, isso mesmo, é? 12,5 kHz. Então vamos ver as respostas. Olha só, 80 microsegundos, 12,5 kHz, que é essa ou essa. 80 microsegundos e 120 volts, não é essa, 60 volts pico a pico, é essa aqui, ó. 120, 80 e 12,5. Isso. É interessante isso aí, tá ficando. Entrar a cabeça. É. Continua? Vamos lá na 47. Vamos essa na linha logo, raciocínio. 47. Vamos na 47. Bom, olha só. Quanto vale cada divisão? 5 volts. 5 volts, mas tem uma observação aqui, ó. Cuidado. Vezes 10, porque a ponta vale vezes 10. Então dá... Quanto vale cada divisão? 50. Isso, 50 volts por divisão. Quanto no total? A divisão, no caso, seria pegar tudo ali? Não. Cada divisão vale 50 volts. Aí quanto eu tenho aqui no total? Tá. Na forma de 4 divisões? Não, 4. No primeiro ciclo é 4, né? Ciclo? Aqui, ó. Quantas divisões estou pegando? Duas. Aqui tem duas? 2. Duas no total? E embaixo tem mais. Não, uma é uma. Uma acima do zero, outra Cuidado, embaixo do zero. você está olhando assim, hein? É assim. É no sentido vertical que eu olho. Pegou uma e uma. Então são duas divisões. Seria uma acima do zero e a outra abaixo. É. Isso dá quanto? Quantos volts? 100. 100. 100 volts de pico a pico. 100 volts Entendi. de Então quer dizer pico a que pico. sobe uma divisão para cima e uma divisão para baixo. Isso. 100 volts pico a pico. Ou do zero até aqui, 50 volts de pico. Isso mesmo. Agora, cada divisão vale quanto? 20. Nossa, eu nunca decoro esse U e esse 20 microsegundos. Isso, microsegundo. Tá. 20 microsegundos por divisão. E quantas divisões eu estou pegando? Até terminar o ciclo é 4, né? Isso. Vezes 4 divisões. Que é igual a quanto? 80. 80 microsegundos. Nossa, legal. Quantos 80 cabe em 100? 1,25. Isso é macete, hein? Já pegou o macete. Tem que decorar. 1,25. 1,25. Mas quanto cabe em 1000? 12,5. 12,5. Aí você pega o micro, dá quanto aqui? kHz. KHz. A gente vai fazendo, vai entendendo o mecanismo do exercício, a gente vai já entendendo. Eu tava perdido isso aí, agora já tem uma luz já. Só que tem que repetir bastante, né? Fácil não. Tem que estar fazendo, por isso que eu peguei esse bloco inteiro pra gente fazer logo. Certo. Agora, vamos ver qual que é a certa. Então nós temos 100 volts pico a pico ou 50 volts pico a pico. 80 microsegundos e 12, ixi, olha. Parece que é a última, né? 50. 12,5. Não, aqui é K. Não, aqui é K. É kHz.
80, opa, 100 volts pico a pico, 80 microsegundos Então, e 12,5 kHz, tá? É, Que beleza! eu falei, não, eu vou ter que fazer aula, porque isso aí eu já tô perdendo. Eu li aquela apostila ali e falei, não estava entendendo. Eu falei, não, vou ter que fazer aula. Agora vai clareando a mente. E agora? 48. 48. 48, vamos lá. Quanto vale cada divisão em sentido vertical? Vale 20 volts, tá. E quantas divisões eu estou pegando no total? 2. Isso. Que é igual? 40. 40 volts pico a pico. Considerando que o zero está aqui no meio, opa, subiu uma, então deu quanto de pico? 20. 20 volts de pico. Maravilha. Agora, tempo. Qual é o tempo por divisão? 5 milissegundos. Isso. 5 milissegundos, o ciclo pega quantas divisões em sentido horizontal? O ciclo. 2. Isso, vezes 2. Então dá? 10 milissegundos. 10 milissegundos. Legal. Quantos 10 cabem em 100? 10. 10. E em 1000? 100. 100. 100 o quê? Agora vai para HS, como é que é? Hertz. Isso, Hertz. Hertz, 100 Hertz. Isso 100 Hertz. mesmo. Então nós temos 40 volts pico a pico, 10 milissegundos e 100 Hertz. Não é esse? Opa. 40 volts pico a pico, 10 milissegundos e 100 Hertz. Matou. É essa C. C. É. Ok. Tá ficando bom. Tá interessante já. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Vamos lá, 49. 49. Tá começando a gostar. Ele fala, opa, tá começando a gostar. Você vê a diferença? As pessoas falam, eu vou ficar bom em osciloscópio. Se você fizer toda uma interpretação, que parece ser fácil, mas não é fácil, não. Tem que entender mesmo. Não tem mágica. Ou é assim, ou... Agora, quanto vale cada divisão? Sentido vertical? 10 volts. 10 volts. Quantas divisões eu estou pegando no total? São 4. Isso, 10 volts vezes 4 divisões, logo eu tenho? 40 volts de pico a pico. Isso. E quanto, considerando que o zero está aqui, quanto dá de pico? Dá 10 e 10 dá 20 volts de pico. Legal. Agora, vamos ver o tempo. Quanto é cada divisão tem de tempo? Tem 30. Não. Quanto é? São 6. Não. Aqui, quanto vale cada divisãozinha? 10 milissegundos. 10 milissegundos. Então vamos contar. 1, 2, 3, 30. 4, 5. Ixi. 5,6? 5. Porque ela não parou na divisão, pegou quase o meio, né? Isso, então são 10 milissegundos.
milissegundos vezes 5, um pouquinho mais do meio, 5,6? Deve ser. Então, 10 milissegundos vezes 5,6 dá quanto? 56. Isso, milissegundos. Aí, ó. 56 milissegundos. Quanto cabe em 100? Ih. 56 cabe... Ixi, nossa. Arredonda aí. Bom, não dá para arredondar. 50. Peraí, nós contamos certo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdão, errei. É 6,6, ó. Eu que acho que te falei errado. 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6,6. Que dá 66 milissegundos. Quantos 66 cabem em 100? 1, né? Dá 1. Sobrou 33. 33 não é a metade de 66? 33 que sobrou não é metade de 66? Quanto é meio ou 1/2 em decimal? 0,5. Até falei meio, né? 0,5. Portanto, aqui é 1,5. 1,5 o quê? Hertz. Tá ficando bom, hein? Não é? 1,5 Hz. Tem que entender mesmo. É 1,5 Hz mesmo? Faltou coisa, né? Ó, 66 para 100 é 1,5, mas para 1000 é quanto? Aí é 15. Isso, 15 o quê? Hertz. Isso, 15 Hz. Nossa, que legal. Agora vamos ver as respostas. Não deu 15, deu 15,4. Não importa. 15,4. Aproximou, né? Aproximou. 40 volts pico a pico ou 20 volts pico a pico, 66 ou 65 milissegundos e 15,4 Hz. Então todos aqui estão certos e 15,4. Esse não, esse aqui pode ser, esse aqui também, Só que 65, 40 volts pico a pico, não, 40 volts de pico não é, 20 volts de pico é. 20 volts, 65 e 15,4. Bateu. Pessoal, por que deu... só uma pergunta, por que deu 20 aí? Pico? Por que deu 20 de pico? Porque aqui nós temos 0, dá uma divisão, 2 divisões. Pico. 10 vezes 2, 20 de pico. 0, 10, 20. Só considera a partir do 0 para cima ou para baixo. Entendeu? Nesse caso aí, o ciclo já subiu, então, ele não desceu. Subiu e desceu. Só que quando faz pico, de pico é em relação aonde está o 0. Sempre em relação aonde está o 0. Pico a pico não. Pico a pico é ponta a ponta. Então, porque tem umas questão aqui que deu, por exemplo, a questão 47 deu 100 pico a pico. No caso, ela subiu... 100 pico a pico? No caso, a questão 47. Ué, mas 100 pico a pico de acordo com o que a forma de onda pega. Pico a pico é isso até aqui. Aí tem que ver quanto é. Agora tem que voltar lá para ver, né? Porque... Então, mas tá, se essa aqui subisse um quadrinho só... Aí seriam só 10 volts de pico. Se subisse um quadrinho só... Isso. 10 volts de pico. Tá, entendeu, tá certo. Ele subiu 2 mesmo. Subiu 2. Podemos ir? 50. Cinquenta. 50.
Quanto vale cada divisão? 20 volts. E pegou quanto no total? Pegou 4. 4, isso. 20 volts vezes 4 divisões igual a 80. 80 o quê? Pico a pico. Volts pico a pico. Isso. Mas como o zero está aqui, pode ser também quanto de pico? São 20 Vezes 2, né? vezes 2. Que dá? É 40. 40 volts de pico. Pico. Isso. Agora, quanto vale cada divisão em sentido horizontal? 20 deixa eu ver aqui, 20 milissegundos. Quantas divisões meu ciclo está pegando? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Vezes 6 divisões. Sentido horizontal. Dá quanto? 120. 120 milissegundos. Agora, quantos 120 cabe em 1000? 120 cabe em 1000. 80. 81. Quantos? 81,5, coisa assim. 80 dá... 80 não. Quantos 120 cabe em 1000? É menos de 10, né? 8. 8,1. 8... 8,1. 8,15, né? 8 e alguma coisa. Se fosse 8... Vamos ver, 8 vezes 120 dá 800, 2 vezes 960. 8 e alguma coisa, né? 8 ponto alguma coisa. Vamos colocar 8.2, 8.3, 8. 8 e uns quebradinhos. Então, aqui ficou direto, ó, 8,3 milissegundos é igual a quê? Hertz. Isso. Então temos esse e esse. Não, só esse. 120, 80 volts pico a pico. Pronto. 50 foi feito aí, ó. 8,3. Fácil, né? Tá sendo. Hã? Com apoio tá sendo fácil. Mas fácil, né? O que mais agora? Vamos lá, agora a questão 17. 17 desse mesmo bloco? Tá. Análise de defeito. 17 desse mesmo bloco. Também vai ser rápido também. Não precisa correr não. Vamos com calma. 17. E aí, tá gostando do treinamento? Sim. Tá? Bom. Quente aqui pra frente agora. Hã? Pegar firme agora aqui pra frente. Bom. Mais firme ainda. Mais firme ainda. Qual é a queda de tensão sobre o resistor R2? 12. 0 para 12, 12 volts. Legal. Qual é a queda de tensão sobre o resistor R1? 12 para 12? 0. 0. Quem está caindo mais tensão? O R2. O R2. Ixi, quantas vezes 12 volts é maior que 0? Seria assim na língua infinita, né? Infinito. Então ele é infinitamente maior do que esse. Então ele está. Porque essa tensão aberto. Yes, olha que beleza. Essa R2 aberto. Olha só, rapaz. É isso aí. Matou que matou. Aberto. Questão 18. 18. Bom, qual é a queda de tensão sobre R6? 9 volts. Isso, 9 volts. Qual é a queda de tensão sobre R5? 3 volts. 3 volts. Esquece os valores por enquanto.
Quantas vezes 9 é maior que 3? 3 vezes. 3 vezes. Então esse aqui tem que ser 3 vezes maior que esse. Ixi, mas não tá. E então, ou esse diminuiu, ou esse aumentou. Como R5 não é quase impossível de diminuir, né? Então R6 alterou. Para quanto? 3 vezes mais que esse. 3 vezes mais que esse. Alterou para 3 vezes 105, 15? 15. Não. 15K. Ah, não, é 15K. Alterou para 15K. 15K. Perfeito. Agora vamos 19. para 19. Qual é a queda de tensão sobre R10? 6 volts. Qual é a queda de tensão sobre R9? 6 volts. Queda de tensões iguais, está dizendo que os dois resistores são? É para ser iguais. Quedas de tensão iguais são iguais. São iguais. Não é mais, são iguais. Agora, aqui não está batendo. Então, o que está acontecendo? Então, R9 alterou. Para quanto? Ele era para dar 5, foi para 10K. Hã? Ele alterou. R9 alterou. Ele alterou para 5K? Para ser igual a esse? Não. Não? Porque eles ficaram iguais. Eles estão iguais. É esse que aumentou ou esse que diminuiu? O R9 aumentou. Aumentou para quanto? Então, isso aí agora eu pego aqui, porque os resistores são iguais. Pelas tensões são iguais. Hã? Vamos lá, o que aconteceu? Então então R10 alterou para 10K. Isso, R10 alterou para 10K. Aí ficou igual. Isso, mesma queda de tensão. Essa aí eu errei. Isso. R10 alterou para 10K. E agora, qual? 20. A 20. A 20. Pegar em sequência. Vamos lá. Qual é a queda nesse resistor? 7 volts. 7 volts. Qual é a queda sobre esse resistor? 5 volts. 5 volts. Qual que é o maior? 7 volts. Esse aqui é o maior, porque ele é, olha, é quase 1,5, né? Quase 1,5 maior que esse. Logo, quem que alterou? R2. R2 alterou para... Isso, R2 alterou para... Ele é maior que esse aqui. Que dá quanto? Mais ou menos. 1K e... Não, 1K diminuiu. Ele tem que ser maior que esse. Esse aqui tem que ser maior que esse. Quanto? Uma vez, ponto, alguma coisa? Então, vai dar 2.3K. Não. Muito mais que isso. Daria 2.3 se aqui fosse quase a mesma tensão, mas é mais. 5 para 7 sobrou 2, dá 1.4. 2,2 vezes 1.4 vai dar quase 3K, hein? Então esse aqui, ele alterou para quase 3K. Estou exagerando, né? Dá 2.8K, mas 3K, vamos arredondar, né? Entendeu? Na verdade, essa eu acertei, só não consegui acertar no valor. Quanto ele alterou. Ah,
Se tiver uma prova com isso aí, já tô dentro d'água. Não tá vendo? Não tem, isso aqui é só para você pensar, raciocinar, para quanto foi. Ah, Só para exercitar o cérebro, hã? é, 20 qual? 21. 21. Vamos lá. Qual é a queda de tensão sobre R6? 0. 0. Qual é a queda de tensão sobre R5? Seria 0 também? Não. Quanto tem Não, embaixo? não, 12. Isso, 12. Isso. 12 volts. 12 volts. Então, o que está acontecendo aqui? Essa é a maior queda de tensão, não é? Sim, E 12, quanto é maior que zero? Quantas vezes é maior que zero? infinito. Infinito. Então, o que aconteceu com o R5? R5 inteiro. Aberto. Isso, abriu. Aberto. 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 Aí, 22. Questão 22. Questão 22. Qual é a queda de tensão em R10? 6 volts. 6 volts. Qual a queda de tensão sobre R9? 6 volts. Opa! 6 volts sobre ambos. Logo, eles são? Estão bons. Não. Estão Iguais, iguais. iguais. Isso, iguais. Xi, mas não é. Logo, R9 alterou para R9 alterou para... 30. Isso, R9 alterou. Quando chega nesse caso aí, é que ele alterou para ficar igual, né? Exatamente, para ficar igual. Ah, aí, ó, até uma dica já. Você É, olhar para mim. tá vendo? Aí. Olha lá, agora 23. 23. Vai dar o tempo exato. 23. Quanto tem sobre R3? 4 volts. Quanto tem sobre R2? 4 volts. E quanto tem sobre R1? 4 volts. Se todos eles têm a mesma queda de tensão, eles são Iguais. iguais. Mas tem alguém aí que é meio esquisito. Que... O R2 aí tá complicando. E aí? E aí? R1 R1 alterou. alterou, mas se você esse aqui alterou, esses aqui já são diferentes, como é que vai ter a mesma queda de tensão? Eles têm todos a mesma queda de tensão, eles são iguais. São iguais. São 3 resistores, só tem um diferente, logo... R2. Foi para quanto? R2 foi para 45. Ué, ele é 45. 90. Aliás, o R2, 45 ohms, foi para 90 ohms. 90 ohms, isso mesmo. Nossa. R2 alterou para 90 ohms. Mesmo. 24. 24. Vamos lá. Quanto tem de queda sobre R3? 2.4. Isso. Quanto tem de queda sobre R2? 4.8. 4,8. Muito bem. E quanto tem de queda sobre R1? 4.8. Opa, 4,8 volts. Então, peraí. Esses dois aqui, pelas quedas de tensões, deveriam ser iguais. E esse aqui, metade desses dois aqui. Logo... Ixi, esses dois deveriam ser iguais, ó, a mesma queda de tensão. Então R1 alterou. Para quanto?
para 20. Yes, olha só. Isso mesmo. É raciocínio mesmo. É puro raciocínio, isso mesmo. Lógico. Isso mesmo. 25. E a 25? 25. Quanto tem de queda sobre R3? 12 volts. Quanto tem de queda de tensão sobre R2? 0 volts. Isso, 0 volts. E quanto tem de queda de tensão sobre R1? 0 volts. 0 volts. Quem está recebendo a maior tensão? R3. Quanto isso aqui é maior que isso ou aquilo? Então, R3 infinitamente maior. Está? Aberto. Aberto. Rapaz. Estamos vendo aí. Fechou. Fechou. Olha. Fechou as questões. Maravilha. Muito bom. Gostei de ver. Vamos aí, vamos trabalhar. É isso aí. Professor, Ô, por hoje já deu. Daí, tá bom, Daí. Muito boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Próxima aula. Tá, Boa até noite. mais. Boa noite. Realmente, análise detalhada de formas de onda com volts pico a pico, volts de pico, tempo e frequência, além de análise de um circuito de resistores série com defeitos, necessita de uma base muito boa de eletroeletrônica e é ainda um grande mistério para a maioria dos técnicos da área. Mas tenho certeza que hoje você sanou muitas dúvidas que tinha sobre o assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like que desta forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. E já pensou em estudar conosco? Não? Então saiba que, de acordo com a Fundação Bradesco, nosso método é único no mundo. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Um grande beijo no coração.